Eita, Deus é bom, amém? Então, vamos abrir comigo o Salmo 128:1. Queria que nós começássemos por aqui. Aleluia. Ô glória. Deus é bom. Fala assim, amém? Vamos lá. Como é feliz quem teme o Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, você é feliz? Então mostra um pouquinho para o seu rosto, amém? Eita glória. Aleluia. Então, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Sabe, queridos, esse começo desse texto que nós vamos começar hoje, ele é essencial para nós conseguirmos seguir durante toda a noite. Como é feliz quem teme o Senhor. Aleluia. Sabe, quem quer uma vida feliz? Pode parecer até clichê, né? Nós aceitamos o Senhor não apenas como uma promessa de algo melhor, porque é verdadeiramente uma vida melhor. Amém? Quantos já provaram do melhor de Deus sobre essa terra? Aleluia. Deus é bom. Então vamos lá. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Sabe, queridos, essa segunda parte desse texto, ele fala algo interessante. Quem anda em seus caminhos. Então é possível um cristão andar sobre os caminhos ou não? Eita glória, eu acho que ficou uma dúvida aí no ar. Amém? É possível ou não? Aleluia. Então, queridos, o que vai determinar os nossos caminhos debaixo das direções do Senhor? Da glória, o temor a Ele. Aleluia. Quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Aleluia. Meu amigo, olha aqui uma promessa para você do Senhor. Quer ser feliz e próspero? Ande segundo os caminhos do Senhor e tema Ele do seu coração. Sabe, queridos, aqui não sou eu que estou falando, não. Aqui não é algo que está condicionado ao que eu posso fazer por você. Mas aqui é algo que o Senhor está falando para você. Quer viver uma vida feliz e próspera? Ah, pastor, mas eu não consigo me ver. Em primeiro lugar, alinhamento de mentalidade. Para começar a pensar como a palavra diz o que você é. Amém? Aleluia. Eu sou próspero. Eu sou sarado e curado. Sobre as pisaduras de Jesus, Ele foi moído naquela cruz, Ele se fez pobre para me tornar rico. Oh glória. Então, queridos, para mim, dinheiro nunca foi um problema. Aleluia. Para você também? Para mim, enfermidade nunca foi um problema. Para você é? Para mim não é não, querido. Porque se a palavra diz que Ele já levou, fala comigo, já levou. Oh glória. Então quer dizer que não tem? Aleluia. E pastor, e o que acontece se eu posso estar sentindo alguma coisa? Sabe, queridos, aí nós entramos em combater o bom combate. Aleluia. Não é lembrar, não é falar a Deus, convencer a Deus a me curar. Não, Ele já curou. Mas é eu começar a combater com a minha própria vida os pensamentos e o que não vem do Senhor. E pegar aquilo, os caminhos do Senhor, e imprimir em meu coração e começar a viver e andar sobre esses caminhos. Aleluia. Oh glória. Sua mulher será como uma videira frutífera. Aleluia. Meu irmão, eu quero um bocado de filhos, só isso que eu falo. Se a palavra me garante, eu quero no mínimo 2, eu acho que também no máximo uns 3, amém? Calma aí, Deus, calma aí, só 3 ao mais, eu já falei, né? Oh, meu Deus. Dá para rebobinar? Senhor, 2 ou 3, amém? Tá bom. Oh, glória. Sua mulher será como videira frutífera. Aleluia. Você consegue entender aqui mais algo que o Senhor está abrindo para a nossa família? A minha esposa, a sua esposa, meu irmão, será como uma videira frutífera. Aleluia. Ah, pastor, não tinha possibilidade de engravidar. Acabou. Agora, meu irmão, na hora que você começar a crer e você discernir o tempo do Senhor, as coisas acontecem. Aleluia. Deus é bom, amém? E em sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aleluia. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Homens, tá glória. Chefe da sua casa, ô glória. Sabe, querido, você está conseguindo ver que aqui também tem algo direcionado para você, meu irmão?
Aleluia. Homem, tem algo aqui direcionado para você, como cabeça, gerir a sua casa. Aleluia. Vou ler de novo esse finalzinho. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Ah, pastor, acho que não. Ah, é bonitão. Então agorinha falou da mulher e aqui o homem é o quê? A mulher de novo? Não, é o homem. Sabe, queridos, existe algo sobre as nossas vidas para nós levarmos e recebermos do Senhor e transmitirmos em nossas casas. Aleluia. Deus é bom, amém? Queria que você abrisse em Salmos 112 e voltasse um pouquinho no versículo 1. (112, 1) fala assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Aleluia! Sabe, queridos, os meus filhos são poderosos sobre essa terra. Os meus filhos, os seus filhos são poderosos sobre essa terra. Aleluia! Sabe, queridos, se algo não está, se pode parecer naturalmente que não está encaminhando para o lado que a palavra está dizendo, escolha a palavra. Escolha combater o bom combate, tendo você embasado na palavra, que aí você é mais que vencedor. Aleluia, aleluia. Daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais sobre os planos do Senhor, sobre as direções, sobre os caminhos dele, e nós vamos crescer, amém? Vamos continuar. Aleluia. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Aleluia. Grande riquezas há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Versículo 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Aleluia. Sabe, são alguns princípios que o Senhor está acrescentando, que o Senhor está colocando aqui na mesa, ó. Pronto, meu filho, quer viver uma vida feliz e próspera? Está aqui, ó. Isso aqui é o básico. Aí nós vamos crescendo e avançando. Amém? Aleluia. O justo jamais será abalado, pois sempre se lembrarão dele. Não temerá. Fala comigo, não temerá. Aleluia. Não temerá as más notícias. Aleluia. Quer dizer que não terão más notícias? Não. Podem sim, queridos, ter más notícias. Algumas coisas podem se levantar contra você, contra a sua casa, contra os seus negócios. Você conseguiu ver que até sobre os negócios existe uma bênção do Senhor? Aleluia. Conduzam honestamente e você enriquecerá. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Então, queridos, você não vive pelo que fala a Bolsa de Valores. Você não vive pelo que por aí afora está sendo dito. Ah, está quebrando, ou então não, vai explodir para cima, compra, vende tudo que tu tem, investe ali, faz isso aqui. Não! Más notícias podem vir. Más notícias podem vir. Más notícias podem vir, mas nós não vivemos pelo que nós ouvimos. Mas nós vivemos pelas direções do Senhor. Sabe, tem um exemplo, queridos, que uma vez eu contei isso, não sei se foi aqui, se foi lá na Raposa. Quando estava perto do nosso casamento, eu ouvi a direção do Senhor de comprar uma ação específica. Eu comprei, ela caiu pela metade. Então, resumindo, perdi metade do dinheiro ali. Mas sabe, eu fiquei um pouquinho agoniado no começo, e eu quase logo vendo para poder me livrar logo e não me lascar mais ainda, amém? Só que, queridos, como que eu aprendi com o meu pastor? Orar. Colocar os negócios, sabe? Existem alguns homens, não sei se todos os que estão aqui, que existe um momento especial com o pastor, que ele dá direções mesmo, palavras de conhecimento, sabedoria sobre os negócios, e graças a Deus o Senhor me chamou para isso e eu faço parte. E um desses, queridos, ele começou a falar sobre os negócios, sobre colocar em oração cada decisão, e mesmo caindo pela metade, o Senhor falou, não vende. E aí? Todo dia, eu acho que todo dia não, eu acho que eu vou reformular. Eu acho que eu entrava para olhar a ação umas 15 vezes por dia. Não era só uma vez, não. E eu ficava lá pensando, e agora? Vendo, não vendo? Vou segurar. Até que um dia, queridos, eu falei, pá, tu quer saber? Não vou, eu posso olhar outras, que eu tinha outras. Essa eu não olho mais. Larguei de mão.
E queridos, depois de um tempo, fala comigo, um tempo. Não era o tempo que eu queria era no mesmo dia. Aleluia. Oh glória. Não era o tempo que eu queria, mas existe o tempo do Senhor. Aleluia, em favor de Deus. Depois de um tempo as coisas foram andando. Eu já não estava mais nem me lembrando dela. Para falar a verdade, não sei quanto tempo se passou. Se foi 1 mês, 2 meses. Amém, 2 meses, quase 3 meses ali, eu esquecendo mesmo, fazendo minha cabeça fingir que ela não existia, para poder não trazer uma ansiedade em meu coração. Por mais que a fé não negue os fatos, queridos, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu confiava na direção do Senhor. E como a Bíblia fala, torna a minha mente cativo. Eu escolho confiar no que o Senhor está falando. Eu escolho confiar no que o Senhor está falando. E sabe, nós temos 2 opções. Realmente confiar no que o Senhor está falando, ou fingir que estamos confiando. Mas isso aí, queridos, essa segunda opção a gente só se engana. Quando a gente finge que está confiando e fica lá ansioso. Quando o Senhor fala que eu sou o Jeová Jireh, o Deus da sua provisão. E eu sei que daqui a pouco tem que pagar aquela conta. E aqui o coração já começa, queridos. A primeira coisa que vem é, meu Deus, será que eu consigo vender o carro rapidão para pagar aquilo? Será que eu refinancio? Será que eu faço isso, aquilo? Será que eu faço aquilo outro? Ei, isso é uma falsa fé. Oh glória! Isso é uma falsa confiança no Senhor. Aleluia! Se o Senhor deu uma direção, queridos, se o Senhor falou algo para você, eu sou o Jeová Jireh, o Deus da sua provisão. Aleluia! Eu vou dizer mais ainda para você, comigo foi assim. Todas as vezes que eu precisava de algo, valor financeiro, o Senhor abriu uma porta para eu dar. Oh glória! Totalmente contrário. Você consegue entender que não faz sentido? Mas sabe, eu lembro de um exemplo. Graças a Deus eu sou do Verbo da Vida desde o departamento infantil. Eu lembro de um exemplo, queridos. Quando nós estávamos na oração dos homens lá no Vinhais. E o pastor, eu lembro como se fosse hoje. Ele foi lá para frente, reuniu o pessoal, todo mundo. Ele falou assim, gente, ele recebeu o orçamento daqui, no qual você está aqui hoje. Aleluia! Oh glória! Lá é 1 milhão, nós temos 12 mil. Aleluia! Lá é 1 milhão, mas o Senhor deu uma palavra. Aleluia! Qual é o sentido, queridos? Se você passar 10 anos tentando encontrar um sentido, você não vai encontrar. Mas sabe, um coração generoso de um homem que sabe o local onde está, guiando um povo. Aleluia, 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 aleluia. O homem de Deus ungido que confia no que o Senhor está falando. Ele pegou aquele valor. Queridos, aquele exemplo fala comigo até hoje. Já tiveram momentos e ofertas aqui que o diabo tentou falar no meu ouvido. Eu vou logo abrir para você, amém? No extraordinário do ano passado, agora. Eu tinha algo no meu coração para trazer uma oferta para o Senhor. E eu falei, meu bem, a gente vai dar tanto. Amém? Amém. Já era um rompimento, queridos. E não sei se você sabe, mas eu sou lá da Raposa, amém? Sou pastor lá da Raposa. Então, queridos, eu dei uma oferta lá e dou uma oferta aqui. Oh, aleluia. Por quê? Porque eu sou generoso de coração, queridos. Aleluia. E aí, quanto é, pastor? O quanto Deus me guiar para dar lá, eu dou lá. E quando Deus me guiar para dar aqui, eu dou aqui. Simples. E meu irmão, eu já tinha ouvido do Senhor a quantidade, o valor. Que era para lá e que era para cá. Mas sabe, aquilo ficou aqui, ó. Eu sabia que Deus já tinha falado quanto era. Mas aquilo ficou aqui me perturbando. Na verdade, eu mesmo fiquei me perturbando com aquilo, né? Vamos ser sinceros, não era Deus não. E eu fiquei pensando naquilo. Até que quando foi, eu cheguei no culto para cá, porque os pastores vieram para cá, não sei se você vai lembrar. E aqui, eu mandei uma mensagem para Sol. Sol, pode aumentar. Pode botar tanto agora aqui, e quando for lá para a Raposa, eu também aumentei, queridos. Por quê? Porque eu não vivo pelo aquilo que eu vejo. Sabe, se o diabo está te pressionando em alguma área, talvez seja o momento de você se apertar e dar uma resposta em fé. Porque uma resposta no natural você não vai ser capaz de dar, não, queridos. Se não for pelo Espírito, pelo caminho que o Senhor está dando à sua frente. Aí a gente fica à mercê de um erro.
Mas quando sabe que nós não fomos chamados para errar? Aleluia. Quando sabe que tem graça, sabedoria, discernimento para nós, para mim, para você, discernir cada decisão que está à frente e o que nós podemos fazer? E quando sabem que Deus deixou a generosidade? Sabe, queridos, a generosidade é uma moeda que eu e você temos para agradar ao Senhor. Existe aquilo que Ele espera de você, existe uma medida de generosidade. Aleluia. Rapaz, eu vou ser sincero com você, que de vez em quando eu me aperto mesmo, Senhor, eu quero ser generoso com o Senhor. Existem direções de dar uma oferta, às vezes para alguém, para alguma pessoa, para a igreja, e eu vou lá e eu me esforço ainda mais para dar ainda além do que o Senhor falou, queridos. Estou falando isso para poder me achar, para poder dizer que eu sou alguma coisa? Não, queridos. É para poder inspirar você, porque isso tem transformado a minha vida. Eu faço isso porque eu vi o meu pai fazer. Eu vejo o pastor fazendo isso, sabe, queridos? Eu vejo realmente eles vivendo a vida em prol do Senhor. Escolhendo sacrificar algumas coisas deles mesmos para poder até nos alcançar. Aleluia. Isso fala para mim, queridos. Isso fala em meu coração. Isso fala que eu não posso vir para cá de qualquer jeito, que eu não posso servir de qualquer jeito, que eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito, queridos. Aleluia. Deus é bom. Oh, glória. Eita glória. Você está animado? Não temerás más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro. Aleluia. E nada temerá. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Eu queria que você abrisse comigo em Êxodo 13. Aleluia. Oh, glória. O Senhor falou muito comigo nesse texto essa semana. Êxodo 13, versículo 17, fala assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota dos filisteus. Fala comigo. Deus não guiou pela rota dos filisteus, embora fosse este o caminho mais curto. Opa! Quer dizer que existia um caminho mais curto? Sim. Sabe, queridos, existe um caminho que naturalmente eu consigo traçar na minha cabeça? Tem. Hoje mesmo eu tentei imaginar qual seria o caminho mais curto para vir para a igreja. Passei 40 minutos parado em um canto. Eita glória. Sabe, queridos, talvez a saída que você está buscando no Senhor, Ele já tem, isso é um fato. Mas talvez nós estamos tão focados nos nossos próprios planos. Rapaz, eu acho que o mais fácil é isso. Obrigado, Pai. Por isso falei que em nome de Jesus essas portas vão se abrir. Em nome de Jesus essas contas vão ser pagas. O dinheiro vai chegar por ali. E eu vou pegar aquilo ali e eu vou fazer isso. Tá glória. Aí Deus chega e fala: tá bom. Dá tudo que tu tens e me siga. Eita glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas será que não vale a pena? Será que Deus não sabe o que está nos esperando à frente? Na verdade mesmo, parece que é a gente que não confia o suficiente. Aleluia. Vamos continuar o texto. Se eles, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Isso aqui é Deus, queridos, pensando e anotando aqui para poder nós entrarmos na história. Assim Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto. Quer dizer que Deus guiou eles pelo deserto? Sim. Provação. Eita glória, eita, que agora um bocado de gente ficou me olhando. Aleluia. Assim Deus fez dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Versículo 21. Durante o dia o Senhor ia diante deles, como uma nuvem,
para guiá-los no caminho, de noite como uma coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Você que não sabe, no deserto, lá é onde tem o menor índice de umidade. Então de dia é um calor, meu irmão, de torar. De noite é um frio de realmente a pessoa passar mal mesmo, porque não tem umidade. Então isso tudo, ele transfere logo direto para o nosso corpo, amém? Então, queridos, para você entender o contexto, aqui eles já estão no deserto. Aqui o Senhor estava cuidando. Aleluia. Cuidando. Vamos um pouquinho antes. O tanto de coisa que o Senhor já fez para poder eles conseguirem sair para o deserto. Queridos, o tanto de vezes que o Senhor já te alcançou e me alcançou. Meu Deus, eu acho que eu não consigo nem contar, para ser sincero. Consigo não. Mas o tanto de vezes que eu já fui alcançado, salvo, liberto, já fui livre de alguma coisa, já tive livramentos do Senhor, já fui alcançado financeiramente pelo Senhor. E sabe, às vezes a nossa cabeça está um pouco distante, que a gente acha, queridos, que o passo que o Senhor está dando para a gente pode dar errado. Sabe, eu aprendi, eu vou trazer mais um exemplo que eu tenho para a minha vida. Certa vez eu ouvi o pastor Léo dizendo, se um dia o Senhor der uma direção para os meus pastores sobre a minha vida, eu vou mergulhar de cabeça. Porque eles são guiados pelo Senhor. Se eles não estiverem sendo, que não é o caso, aleluia, por submissão eu vou ser alcançado pelo Senhor. E se eles estiverem, que estão, eu estou sendo alcançado pelo Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E sabe, queridos, tudo que as portas que o Senhor tem aberto na sua frente, não é chegado o tempo de retroceder. Mesmo que alguma coisa possa estar se levantando e o Senhor está dizendo algo para você fazer, que pode parecer impossível, que você pode achar que está sendo guiado por algo que está te levando para ficar preso em alguma coisa, ou financeiramente, ou naturalmente, sei lá o que seja, queridos. Mas o Senhor, Ele sabe o que tem à frente. O Senhor, Ele sabe, queridos, do que Ele é capaz e do que você é capaz com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. E aqui, queridos, eles já estavam no deserto, sendo guiados pelo Senhor. E indo, o Senhor já tinha colocado uma nuvem e uma coluna de fogo, amém? Capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, digam os israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote. Tá bom, versículo 3. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos. Olha as direções precisas. Fala comigo, direções precisas. Eita glória. Tem algo, queridos, que o Senhor está dizendo para você precisamente do que você deve fazer. E sabe, se você escolher pensar de uma outra forma de como fazer, não vai dar certo. Porque o Senhor que está te dizendo, é Ele quem sustentará essas palavras. Aleluia. Vamos continuar. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e eles os perseguirão. Todavia, eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Sabe, queridos, aqui já era o Senhor. Aqui eles não estavam sabendo o que ia acontecer, não. Eles não estavam sabendo que eles iam ficar cercados no mar. Poderiam até ter uma noção. Eu estou indo para ali, não vai ter para onde escapar, não. Talvez Moisés, queridos, como um bom líder, talvez estivesse pensando naturalmente. Rapaz, o Senhor disse que eu vou para ali. Talvez você faça os seus planos. Rapaz, o Senhor disse que eu vou fazer isso aqui, eu vou até ali. Então eu consigo, se der errado bem aqui, eu consigo me desfazer disso e dar certo. Mas sabe aqui, nesse caso, não tinha não, ou talvez. Eles estavam se cercando dentro de um mar. Ou morria afogado, ou morria pelo exército do faraó. Amém? E aqui uma palavra saiu. Sabe,
Isso aqui eu vejo o Senhor fazendo muitas vezes. Comigo e com você mesmo. Eu tenho certeza que o Senhor já fez isso com você. Muitas das vezes Ele traz alguns alertas não tão claros do que pode ser que aconteça, mas já é uma palavra para você se segurar e dizer: eita, pode vir o que vier, a tempestade pode passar, mas o Senhor já disse que isso não vai me alcançar. Aleluia. Mas sabe, queridos, se eu viver uma vida natural de qualquer jeito, sem temor ao Senhor, essa palavra do Senhor, ela passa e a gente não percebe. Mas se nós temos uma vida constante com o Senhor, temendo ao Senhor e seguindo os seus caminhos, sabe, queridos, essa palavra chega e ela parece que ela imprime em nossos corações. Aleluia. E sabe, se o Senhor te deu uma palavra dessa para você fazer alguma coisa, e já te deu essa palavra, meu irmão, se segure nela. E se você pode estar parecendo um cego num tiroteio, não se preocupe, o Senhor é os seus olhos. E o Senhor é o seu escudo. E comece a clamar para o Senhor mesmo, dar palavras para você se segurar. E queridos, pode vir o que vier, você não vai desfalecer no Senhor. Aleluia. Deus é bom. Versículo 7. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive os 600 dos melhores desses carros, cada um dos oficiais de comando. Isso aqui o faraó levando tudo que ele tinha. Amém? Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção a eles. Até aqui tudo bem. Sabe, queridos, isso aqui fala ao meu coração. Até aqui eles estavam entendendo que era o Senhor que estava direcionando eles. Estão entendendo que quem está com eles, sabe, tinha uma coluna de fogo e uma de nuvem. Você consegue entender que eram visíveis aos olhos naturais? E mesmo assim, olha o que o versículo fala. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Na versão Ara fala: com muito medo clamaram ao Senhor. Aleluia. Sabe, problemas, queridos, podem aparecer e vão. E daí que os problemas vão aparecer? E daí? Porque se você sabe quem está com você, queridos. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 11 fala assim: disseram a Moisés. Mas em outras versões, meu irmão, eu vou nem falar de outras versões. Bora ler o que eles disseram a Moisés. Foi por falta de túmulos no Egito que vocês trouxeram para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes sermos escravos dos egípcios ou morrer no deserto. Sabe, aqui são pessoas que estão vendo uma manifestação natural do poder de Deus. Sabe, queridos, não ache que talvez porque você viveu algo no Senhor, que se você não manter essa chama acesa, você vai viver constante, seguindo a palavra de Deus. Não vai. Aqui eles estavam vendo a manifestação do poder de Deus natural com os seus olhos. Eles passaram o mar, a tocha, a torre de fumaça, de fogo aos dois. Eles saíram da frente e passaram para trás, para poder os israelitas não conseguirem ver. Imagina, eles olhando isso acontecendo, o mar se abrindo, eles olhando isso acontecendo. Aleluia, sabe, queridos, isso é poder de Deus em operação. Mas sabe, aqui, se você for ver o decorrer da história, mostra uma constante em murmuração. Enquanto mais parecia que Deus alcançava eles com a sua misericórdia, mais livrava, mais vezes eles começaram a reclamar. Sabe, eu e você, nós precisamos nos policiar nisso. Porque a Bíblia fala que da nossa boca nós comeremos o fruto. Nós viveremos daquilo que falamos. E se, queridos, a minha boca está murmurando, significa dizer que meu espírito não confia na palavra do Senhor. Ah, pastor, não é não. E acabou. Se a minha boca está murmurando, quer dizer que eu estou com o coração duvidoso sobre uma direção do Senhor. Sabe, queridos, e parece que e aqui os livramentos acontecendo, o povo sendo alcançado. Mais à frente fala
cadê? Eu vou só pegar essa parte desse texto. Depois desse livramento, queridos, no capítulo 15, versículo 12, fala assim: estendestes a tua mão direita e a terra os engoliste. Não, vamos voltar um pouquinho. Depois que eles atravessaram no mar, no versículo 15, disse então o Senhor a Moisés, o cabeça: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Meu amigo, o Senhor não, como diz, né? Não está para brincadeira, para ficar ouvindo murmuração, não. Você gosta de ficar de lado de quem fica reclamando de tudo? Sabe, infelizmente, existem pessoas que eu já conheço, que quando eu tenho que falar com essa pessoa, eu já vou me preparando em oração. Eu não estou mentindo não, querido. Eu fico assim, oh meu Deus. Até estralo o pescoço aqui. Bora, pai, me ajuda. Estou sendo sincero, porque é chato. Tudo a pessoa encontra um problema. A vontade de dizer, vai aceitar Jesus, vai, criatura. Mas algumas ainda são crentes. Não diz, né? Não sei. Diz que é crente. Aleluia. Sabe, queridos, você consegue ver que isso é um estilo de vida? Sabe, quem vive uma vida de murmuração, não vive uma vida de orar sem cessar. Ou você vive uma vida orando sem cessar, ou você vive uma vida de murmuração. Ou você vive uma vida de confiança, temendo os caminhos do Senhor, e sendo feliz e próspero, ou tem espaço para murmuração e você se permite, você se rouba a tudo que o Senhor tem para murmurar e reclamar. Ah, mas é só um... Não faça não, meu irmão. Faça não, porque é intenção de coração também. O Senhor, Ele sonda o coração, bonito. Aí eu vou fazer. Rick, eu vou usar o teu exemplo. Tem ensaio. Vou lá. Não é ele não, amém, queridos? É porque ele é o líder do louvor e foi o primeiro que veio ali aqui na minha frente. Tem evento. Sabe, queridos? Quanto sabe que o exemplo ele fala? Sabe, eu não sei se você tem percebido, mas nós estamos numa sequência de eventos. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, talvez o caminho mais curto seja não tivesse eventos. O caminho mais fácil seja não ter eventos. Ter os eventos fixos do ano e dar uma pausa. Seria mais fácil para o pastor Cícero, para a irmã Lúcia. Seria mais fácil até para o pessoal, para você ter ideia, até para o pessoal que limpa a igreja seria mais fácil. Para todo mundo seria mais fácil. Sabe, eu vou trazer algo para você entender como o exemplo fala. Teve um tempo atrás que a gente estava fazendo umas reformas aqui na igreja. E toda hora, queridos, eu precisava de um posicionamento, tanto financeiro como uma decisão da irmã Lúcia. Irmã Lúcia, aqui tem gente que acha que o pastor Cícero e a irmã Lúcia não fazem nada. Até me benzer. Sabe, queridos, teve... Não, o pior é que tem gente que acha mesmo que... Tá o dia todo sem fazer nada. Meu irmão, não viaja não, meu irmão. Precisava ter algumas demandas aqui, precisava resolver. E eu ligava, e na mesma hora eu ligava para a irmã Lúcia e ela me atendia. Pá. Eu ficava aqui até 2 horas da manhã às vezes. E eu precisando ligar para ela, eu ligava e ela me atendia. Foi antes de uma conferência. Teve um dia que eu liguei para ela, depois que eu liguei, eu acho que umas 2 vezes por dia, vou até... Cadê meu... Desculpa, irmã Lúcia. Liguei umas 2 vezes para ela no mesmo dia, na terceira ela... Ô meu filho, resolve aí que eu estou aqui no hospital. Eu estou internada. E sabe, 3 dias depois estava tendo evento e ela estava aqui na frente. E muita gente não sabe. E muita gente não sabe o que é verdadeiramente entregar a vida por amor ao Senhor. Fazer vários eventos seguidos onde ela está viajando e ela chega, às vezes parece, ela está falando para se aparecer, que não desfez as malas. Não, é porque é verdade. Sabe, queridos, eu corto meu cabelo com o Mateus. E teve uma vez que ele me contou um exemplo. Graças a Deus, quando eu vou para lá, a gente fala só das coisas de Deus, amém, do Senhor. Fluem muitas palavras mesmo lá naquele momento. E teve uma vez que ele me deu um exemplo. Eu estava comentando com ele sobre algumas coisas
que eu fui alcançado pelo testemunho da irmã Lúcia e do pastor. E ele parou, ele falou, cara, teve uma vez que eu estava indo, eu estava terminando de cortar cabelo, a irmã Lúcia me ligou, meu filho, Mateus, eu preciso ministrar lá em tal igreja, eu não conheço ninguém lá. Eu não sei nem como é o ministério de louvor lá, vamos comigo. Eu acabei de chegar, eu passo onde tu estiver, mas vamos comigo, não me deixa sozinha não. Aí Mateus foi. Ela pegou Mateus dentro do carro e ela estava indo para lá. E ali ela estava, queridos, não é para se aparecer, queridos. Ela estava em todo momento orando em outras línguas, falando, Senhor, eu estou cansada. Eu não sei nem se eu podia falar isso. Lá agora eu já comecei, né? Lascou. Senhor, eu estou tão cansada. Mas, Senhor, que seja feita a sua vontade. Pai, que o meu cansaço físico não venha atrapalhar, que seja feita a sua vontade para aquele povo ser alcançado. Sabe, e aqui nós tivemos alguns eventos atrás, nessas semanas. Aí, não sei se você entendeu. Nós tivemos uma semana de evento, ela viajou. Não foi de férias, não. Foi para pregar em outros locais, cansativo. Ela chegou, o Senhor deu uma direção de fazer mais um evento. O caminho mais curto seria ela chegar em casa e deitar e dormir. Aí tivemos 2 semanas, aí ela viajou, ela está viajando ainda, queridos. Aí daqui a pouco nós temos mais um evento. Aí às vezes nós caímos no desentendimento de reclamar. Meu Deus, para que tanto evento? Aí às vezes tem algo, você viu que os eventos até agora nenhum foi pago? E você entende que passagem não é coração? Você entende o tanto de dinheiro que ela está tendo que puxar no reino de Deus para poder trazer isso para a igreja? Meu amigo, é fé. É fé, meu irmão. Você consegue ver o piso que você está pisando? É fé. Aleluia. Daqui a pouco tem um telhado que nós como igreja vamos nos levantar. Tem a conferência aí, queridos. Ei, você quer viver uma vida feliz e próspera? Entenda os sinais que o Senhor está abrindo, que Ele mesmo está esticando a sua fé. Talvez você possa não estar entendendo, mas talvez esses ingressos que você precisa estar crendo para comprar, seja um momento de o Senhor estar te esticando para o que Ele tem para você. E sabe, nós temos 2 opções. Olhar pelo lado natural e falar, meu Deus, é mais um evento pago. Sendo que eu acho que foi o primeiro do ano, né? Mas na hora que vem um pensamento na cabeça, não vem isso, né? Ou nós podemos pegar com a porta que o Senhor está abrindo e junto com os nossos líderes crer. Parar de jogar a carga espiritual também, querido, só para cima deles. Ei, você faz parte do corpo de Cristo. Você tem orado pela conferência? Oh, glória! Aleluia! Você tem trazido a existência financeira só para você ou para as coisas do Senhor também? Sabe, não me foi pedido para falar nada disso, mas existem demandas no som, existem demandas no telhado, que é o mais urgente. Meu irmão, demandas é o que mais tem, mas você acha que eles estão preocupados? Eu vou ser sincero, eu vou fazer essa pergunta sincera para você. Você acha? Não sei, mas eu acho que não, porque eles confiam. Mas sabe, queridos, nós podemos puxar isso com eles. Nós podemos pegar essas coisas que o Senhor tem mesmo para a sua própria igreja. Ei, deixa eu falar outra coisa para você. Quando nós viemos para cá, eu vi, queridos, eu não estou falando isso porque me disseram, mas eu vi por experiência própria, o Senhor acrescentando financeiramente a homens que pegaram junto com o pastor lá no Vinhais. Eu vi com os meus olhos. Aleluia. Sabe, queridos, os que murmuraram, eu também vi, infelizmente. Alguns não estão nem vivos mais. Eu não estou trazendo isso para dizer que você vai morrer não, amém, irmão? Misericórdia. Mas sabe, queridos, é temor mesmo ao Senhor. Porque se o Senhor está abrindo essas portas para nos esticar em fé, é porque Ele mesmo, cara, quer te acrescentar. Aleluia. Aí viver fora dos planos dele é contigo, amém? Que não é comigo não, amém? Oh, glória.
Aleluia, 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 aleluia. E no versículo 31 fala assim, 14:31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Sabe, queridos, você consegue ver aqui? Consegue ver que depois disso tudo, eles entenderam, olha que foram muitos milagres. Eles entenderam que Moisés era um líder que o Senhor escolheu e puseram no Senhor a confiança em Moisés. Oh glória! Oh glória! Sabe, queridos, quem é o pastor da sua igreja? Meu Deus, misericórdia! Quem é o pastor daqui? Amém? Verbo da Vida Maranhão! Eita glória! Sabe, queridos, é chegado o tempo de você botar a sua confiança no pastor de verdade. E entender que o que ele está trazendo para cá de evento, de talvez, ali ó, eu acho que tem muita gente que não sabe nem o que é aquilo. Meu amigo, eu acho que tem gente que até hoje deve se perguntar. Eu acho que talvez para alguns é a primeira vez que está olhando, para ser sincero. Eita, que eu estou olhando umas cabeças balançando assim, ó. Sabe, isso aqui tá aqui desde o início, desde quando a igreja veio para cá. Tem quantos anos aqui mesmo? Só aqui nesse templo? Vai fazer 13. Nunca fechou. Aleluia. Isso ali é a campanha do tijolinho, para poder edificar a igreja. Sabe, eu cansei de ver quantas vezes o Senhor trazendo direções aqui para o pastor. Teve um momento que tiveram uns canhotinhos. Faz muito tempo isso. Tiveram uns canhotinhos. Sabe, algumas pessoas eu creio que foram fiéis. Mas infelizmente eu acredito que talvez muitas não foram. Mas sabe, queridos, sobre uma direção principalmente que chega sobre o pastor da casa. Você pode ter certeza que se você for fiel, você vai provar daquilo que o Senhor prometeu. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, queridos, nós temos, eu não digo só você não, nós temos a opção de como ver as coisas. Naturalmente ou escolher o sobrenatural do Senhor e contar com Ele. Ei, você pode sim contar com o sobrenatural de Deus. Quem disse que não? Aleluia. Oh glória. Quem disse que é tudo pela sua força? Quem disse que é tudo pelo que você pode fazer? Oh. Sabe, queridos, se não está dando para você fazer, graças a Deus, acabou a sua parte. Aleluia! Oh glória! Agora é a parte de Deus, mas a nossa parte continua sendo em confiar no Senhor. Aleluia! Deus é bom, queridos. Eita glória! Aleluia, 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 aleluia. E sabe, durante todo esse contexto para frente, você vai ver milagres acontecendo e o povo reclamando. O poder de Deus em manifestação e o povo murmurando. O poder de Deus de novo em operação e o povo murmurando. Aleluia. Mas sabe, queridos, nós temos essa opção de não sermos murmuradores profissionais. E pegar junto em fé com os nossos líderes. Aleluia. Sabe, queridos, isso é um treinamento para você também na sua casa. Você pegar junto com a liderança aqui é um treinamento para a sua casa e para o seu trabalho. Aleluia. Você é homem, cabeça da sua casa. Você pegar junto com a visão aqui, onde você foi plantado pelo Senhor, pelo seu pastor, pelo seu líder de departamento. Você está semeando o que você também vai colher na sua casa. Aleluia. Oh glória. Ei, você consegue entender que até o simples ato de servir não é algo natural? É mais uma vez o Senhor trazendo, meu Deus não, né? Deus trazendo meu Deus não, né? Eu mesmo. Pega isso aqui para ver se eu consigo te alcançar. Aí às vezes a gente chega aqui atrasado, murmurando, reclamando de tudo. Aí tem reunião, inclusive tem reunião sábado, né? Ô glória! Eita glória! Deus já estava trabalhando, eita glória, e eu nem percebendo. Reunião sábado. Sabe, queridos, prive essa colheita de pensar errado. Coloque a expectativa no jeito certo para você colher da visão. Ei, você pode sim colher da visão. Aleluia. Deus é bom, queridos. Aleluia. Oh glória. E sabe, algum dos exemplos que a gente tem de avançar no Senhor e não olhar para trás é o da mulher de Ló, que no caso foi o contrário, né?
Uma direção chegou para um cabeça. Aleluia. Sabe, queridos, não é condicional você viver as promessas que o Senhor tem sobre a sua casa só porque você está aqui dentro, não. Não é só porque você está aqui dentro que o Senhor é obrigado a te alcançar, não. Não é não. A visão, ela chega pelo cabeça, ela chega pelo pastor Cícero. As promessas, aquilo que o Senhor tem para a casa dele, chega pelo pastor, assim como chegou para Moisés. Mas sabe, é opção do povo estar próximo da nuvem, da tocha, para ser alcançado. Da mesma forma, foi a opção da mulher de Ló olhar para trás e retroceder, onde ela deveria estar com os olhos focados no avançar, focados no além do impossível. Foco no além do impossível. Aleluia, 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 aleluia. Deus é bom, queridos. E um dos nossos últimos textos, aleluia. 2 Coríntios 10, versículo 13, abre aí, versículo 3. 2 Coríntios 10, 3. Versículo 3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Oh, glória. Aleluia. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quer um exemplo? As muralhas de Jericó. Eita glória. Loucura para os homens. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Torno cativo todo pensamento para torná-lo. Torno o pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. É uma escolha. Oh glória! Sabe, queridos, nós temos opções, como eu já falei, de ficar namorando pensamentos que estão contrários à visão ou mandar embora. Porque se nós alimentarmos pensamentos, queridos, a boca vai falar o que está cheio o coração. E aquilo que você fica aqui, matutando o dia todinho, uma hora vai cair no seu coração. Eu vou dar uma dica para você. Torne seu pensamento cativo aqui, a palavra. Que toda hora que, quando a sua boca começar a falar, seu coração vai estar cheio de palavra. E você vai estar falando autorizado pelo Senhor. E as coisas vão destravar mais ainda. Aleluia, 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 aleluia. Deus é bom, queridos. Mateus 15, versículo 11. Fala assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Aleluia. Deus é bom, queridos, em todo o tempo. Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios. Aleluia. Há palavras que ferem como espadas, mas a língua dos sábios traz a cura. Oh glória. Aleluia. Deus é bom, queridos. Nosso último versículo, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Aleluia. Queridos, é através desse órgão aqui, disso bem aqui, alinhado com isso aqui, que você destrava tudo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, não é o Senhor que tem travado nada, não. Pelo contrário, já está tudo preparado. Aleluia, está tudo preparado. Pois vamos combater o bom combate, queridos, e não ficar cogitando entre opções que o Senhor não nos dá. Vamos seguir os caminhos do Senhor, temendo o Senhor, seguindo os seus caminhos, porque nós viveremos. Você, pastor, não sei como, não importa, a direção vai chegar e as coisas vão mudar. Pastor, como é que eu vou viver uma vida feliz e próspera? Aí é você e Deus. Mas se Ele está falando, queridos, gera expectativa. Ou, é só quando eu ganhar na Mega Sena. Não, é quando você temer e seguir os caminhos do Senhor. Aleluia. Coloque expectativa na palavra, porque ela é poderosa para transformar, queridos. Aleluia.
Deus é bom em todo tempo, amém? Aleluia. Então, queridos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para nós combatermos mesmo essa murmuração e seguirmos avançando nos propósitos do Senhor, amém? Deus é bom? Oh, glória!